Pois é, meus amigos, eu acredito que quando o Salvador quer, ele prepara o palco para que as coisas se realizem, ele coloca a mão dele, o Salvador Jesus Cristo. E quem foi o sucessor de José Smith? Sidney Rigdon? Não. Nós vamos entender nesse vídeo que Brigham Young foi o escolhido. Mas prestem atenção, prestem muita atenção. O dia 8 de agosto de 1844, terça-feira, foi um dos dias mais importantes da história da restauração. Esse dia. Naquele dia, um milagre aconteceu diante de toda a igreja. Brigham Young foi transfigurado diante do povo e a crise da sucessão da igreja foi resolvida. A transfiguração de Brigham Young. Uma reunião especial para a escolha de um guardião foi realizada naquela manhã, às 10 horas no bosque, de acordo com a programação feita pelo presidente da Stack de Nauvoo, William Marks. Sidney Rigdon falou por 1h30 a respeito de seu desejo de tornar-se o guardião da igreja, mas não despertou qualquer emoção, nem disse coisa alguma que o marcasse como verdadeiro líder. Brigham Young disse à congregação que preferia passar um mês lamentando a morte do profeta do que ter que cuidar tão cedo da questão da nomeação de um novo pastor. Enquanto Brigham Young falava, ele transfigurou-se milagrosamente diante do povo. Estavam presentes pessoas de todas as idades que mais tarde relataram sua experiência. Vamos ver algumas dessas. Benjamin F. Johnson, que estava na época com 26 anos de idade. Relembra, abre aspas. Assim que ele, isso é Brigham Young, começou a falar, levantei-me de um salto, pois em todos os aspectos possíveis, aquela era a voz de José Smith e sua pessoa. Na aparência, atitude, vestimenta e aspecto, era o próprio Joseph personificado. Imediatamente soube que o espírito e o manto de José Smith estavam sobre Brigham Young. Zina Huntington. Quem era Zina Huntington? Uma jovem de 21 anos na época. Ela disse, a Zina. O que a Zina disse? Abre aspas. O presidente Young estava falando. Era a voz de José Smith, não a de Brigham Young. Sua própria pessoa estava mudada. Fechei os olhos. Olha o que a Zina disse. Fechei os olhos. Eu podia ter exclamado, sei que era a voz, sei que essa é a voz de José Smith, mas eu sabia que ele se fora. Mas o mesmo espírito estava com o povo. E George Kincannon? George Kincannon, que na época era um menino de 15 anos apenas, declarou, abre aspas, era a voz do próprio José Smith, e não apenas a voz de Joseph que se ouvia, mas parecia aos olhos do povo que o próprio Joseph, em pessoa, estava diante deles. Todos tiveram a sensação. Todos viram e ouviram. Todos presentes viram e ouviram com seus próprios olhos e ouvidos. Então as palavras que ele proferiu entraram acompanhadas do poder convertedor de Deus a seus corações. E eles encheram-se do espírito e de grande alegria. Fecha aspas, ponto. Wilford Woodruff, que foi um profeta maravilhoso, testificou, abre aspas. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, ninguém teria me convencido de que não era José Smith quem estava falando. Fecha aspas. Em vista dessas declarações,
Brigham Young, em seu próprio relato, declara que os acontecimentos aquele dia foram muito significativos. Abre aspas. Meu coração, olha que Brigham me fala, meu coração estava cheio de compaixão para com as pessoas e pelo poder do Espírito Santo, mesmo o espírito dos profetas. Consegui consolar o coração dos santos, que o que ele mais queria. Fecha aspas, ponto. A reunião foi suspensa, então, até as 2h da tarde. Às 2h, milhares de santos dirigiram-se a uma reunião que sabiam seria significativa essa reunião. Vamos nessa reunião que vai ser significativa. Com os quórums do sacerdócio dispostos em ordem, Brigham Young falou francamente a respeito da proposta de Sidney Rigdon de tornar-se o guardião da igreja e seu afastamento de Joseph Smith nos 2 anos precedentes, que precederam o martírio. Ele destemidamente profetizou, abre aspas, todos que quiserem formar um grupo separado da igreja e seguir Sidney Rigdon, que o façam se puderem, mas não irão prosperar, fecha aspas, ponto. O presidente Brigham Young continuou e depois, voltando para seu tema principal, declarou, abre aspas, se o povo desejar que o presidente Rigdon o lidere, pode tê-lo, mas digo-vos que o quórum dos 12 apóstolos detém as chaves do reino de Deus em todo o mundo. Os 12 são indicados pelo dedo de Deus, não por humanos. Aqui está Brigham. Seus joelhos já fraquejaram alguma vez? Os joelhos de Brigham Young já fraquejaram alguma vez? É uma pergunta. Seus lábios já estremeceram? É outra pergunta. Aqui estão Rivers, Kimball e o resto dos 12 apóstolos. Ele apontou que estavam perto dele. Um corpo independente que tem as chaves do sacerdócio, as chaves do reino de Deus para entregar a todo mundo. Ponto e vírgula. Isso é verdade, que Deus me ouça. Eles ficam logo após Joseph e são como a primeira presidência da igreja. Brigham Young explicou que Sidney Rigdon não estava acima dos 12 apóstolos, porque eles teriam que ordená-lo para que se tornasse presidente da igreja. Brigham Young pediu a todos que vissem o irmão Rigdon. Vem o irmão Rigdon como um amigo e declarou que se eles sentassem em conselho com os 12, eles poderiam agir como se fossem um. Depois do discurso de 2 horas do presidente Young, que demorou 2 horas, Amasa Lyman, William W. Phelps e Parley P. Pratt também falaram. Todos discursaram. Todos eloquentemente defenderam a autoridade dos 12 apóstolos. Brigham Young então levantou-se e fez a pergunta básica, abre aspas. Quereis que o irmão Sidney Rigdon seja vosso líder? Vosso guia? Vosso porta-voz? Uma pergunta. O presidente Rigdon deseja que eu faça a outra pergunta primeiro, A igreja quer, e é seu único desejo, apoiar os 12 como a primeira presidência deste povo? A votação foi realizada e todos ergueram a mão. Brigham Young então perguntou, abre aspas, se houver alguém em contrário, todo homem, toda mulher que não deseje que os 12 presidam, levantem a mão da mesma forma, fecha aspas. Ninguém ergueu a mão. Antes de terminar a conferência, o presidente Young pediu a aprovação dos membros para as seguintes questões. Recolher os dízimos dos membros para terminar a construção do templo de Nauvoo, permitindo que os 12 pregassem a todo mundo, financiassem a igreja, ensinassem os bispos a cuidar dos assuntos financeiros da igreja, indicar um patriarca da igreja para tomar o lugar de Hiram Smith, que foi martirizado, e apoiar Sidney Rigdon com fé e orações. A conferência então foi suspensa. A igreja novamente tinha uma presidência, o quórum dos 12 apóstolos, com Brigham Young como seu presidente. Que poder, hein? Que poder. Entenderam?